Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria FIIs captam quase 30 bi em 2025 e viram alternativa à poupança sangrando, do site Infomoney, que fala sobre o impressionante crescimento dos fundos de investimento imobiliário como uma das principais opções de investimento para os brasileiros. Sinta-se à vontade para usar os comentários e compartilhar suas dúvidas, suas experiências com investimentos ou qualquer história que possa ajudar nossa comunidade a crescer e aprender junta. Neste vídeo, vamos desvendar o que são os fundos imobiliários, por que eles estão atraindo tanto dinheiro e superando a caderneta de poupança, e como você pode começar a analisar esses ativos para construir uma fonte de renda passiva. E aqui vai uma informação crucial para começar. Você sabia que, dependendo do cenário de inflação, manter seu dinheiro na poupança pode, na prática, estar diminuindo seu poder de compra, mesmo que o valor nominal na sua conta aumente? Muitas pessoas olham o extrato da poupança e veem um pequeno rendimento mensal, pensando que estão ganhando dinheiro. Contudo, é preciso entender o conceito de juro real, que é o rendimento do seu investimento descontado da inflação do mesmo período. Se a poupança rende 6% ao ano, mas a inflação foi de 7%, na realidade, seu dinheiro perdeu 1% do seu valor, do seu poder de compra. Esse fenômeno tem sido um verdadeiro vilão para o investidor conservador nos últimos anos. A poupança, que por décadas foi o porto seguro financeiro do brasileiro, começou a sangrar, como o título da matéria bem descreve. Isso acontece porque seu rendimento é limitado e, em muitos cenários, não consegue sequer acompanhar a alta dos preços. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Você se esforça, mas não sai do lugar, ou até mesmo retrocede. E é exatamente nesse cenário de desvantagem que os fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, surgem como um super-herói para o investidor. Eles se apresentam como uma alternativa robusta, capaz de oferecer não apenas proteção contra a inflação, mas também uma geração de renda mensal, muito parecida com um aluguel, e com vantagens tributárias significativas que vamos detalhar mais adiante. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário? De forma muito simples, imagine que você quer ser dono de um grande shopping center, de um prédio de escritórios de luxo ou de um enorme galpão logístico alugado para uma gigante do comércio eletrônico. Comprar um imóvel desse sozinho seria impossível para a maioria das pessoas. Um FII resolve esse problema. Ele funciona como um grande condomínio de investidores que juntam seus recursos para comprar imóveis de alta qualidade ou títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário. Ao comprar uma cota de um FII, você está, na prática, comprando um pedacinho minúsculo de todos os imóveis ou ativos que aquele fundo possui. É a magia da democratização do acesso a investimentos grandiosos. Com essa pequena fração, você passa a ter direito a receber uma parte proporcional dos aluguéis ou dos juros gerados por esses ativos. E o melhor, essa distribuição de rendimentos, que geralmente acontece todos os meses, é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Um superpoder fiscal que a poupança também tem, mas que nos FIIs vem acompanhado de um potencial de retorno muito maior. A matéria da Infomoney destaca um dado impressionante. Em 2025, as ofertas públicas de fundos imobiliários já somavam um montante de 52,5 bilhões de reais, superando o número do mesmo período do ano anterior, que foi de 45,7 bilhões de reais. Considerando apenas as ofertas já encerradas, o valor captado até setembro chegava a 29,6 bilhões de reais. Esses números astronômicos mostram que não se trata de uma moda passageira. O mercado está reconhecendo a força e a resiliência dos FIIs. Eles deixaram de ser uma alternativa complementar para se tornarem um componente estrutural do financiamento imobiliário no Brasil. E isso tem uma razão muito clara, que vai além do descontentamento com a poupança. Historicamente, o grande motor do financiamento imobiliário no país
era o dinheiro depositado na caderneta de poupança. Os bancos usavam esses recursos para oferecer crédito imobiliário. Contudo, como a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, aponta, esse cenário mudou drasticamente. O volume da poupança não só parou de crescer no ritmo necessário, como começou a diminuir. Com menos dinheiro vindo da poupança, o mercado precisou de novos heróis para financiar seu crescimento. E os FIIs assumiram esse papel com maestria. Eles se tornaram uma fonte vital de recursos, ou funding, como o mercado chama, para a construção de novos empreendimentos e para a movimentação de toda a cadeia imobiliária. Isso demonstra a maturidade do nosso mercado de capitais. Para que você entenda melhor esse universo, é fundamental saber que os FIIs se dividem principalmente em duas grandes categorias, quase como duas famílias de heróis com poderes diferentes: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Entender a diferença entre eles é o primeiro passo para se tornar um investidor de sucesso nesse segmento. Os fundos de tijolo são os mais intuitivos. Eles investem diretamente em imóveis físicos. Pense em shoppings, lajes corporativas, que são andares ou prédios de escritórios, galpões de logística, hospitais, hotéis e até agências bancárias. O principal objetivo deles é gerar renda através do aluguel desses imóveis. O poder desses fundos está na solidez do patrimônio. Você é dono de um pedaço de um ativo real, palpável. O rendimento vem dos contratos de aluguel, que geralmente são de longo prazo e reajustados pela inflação, o que oferece uma proteção natural contra a alta dos preços. O desafio, ou a criptonita desses fundos, é a vacância, ou seja, o risco de os imóveis ficarem vazios, sem inquilinos, o que impacta diretamente a distribuição de rendimentos. Já os fundos de papel, que também são chamados de fundos de recebíveis, não compram imóveis físicos. Em vez disso, eles investem em títulos de dívida do setor imobiliário. É como se eles atuassem como o banco do mercado imobiliário. Eles emprestam dinheiro para construtoras e incorporadoras e recebem juros por isso. O principal ativo na carteira desses fundos é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o famoso CRI. Um CRI é basicamente um pacote de dívidas imobiliárias que foi transformado em um título negociável. Ao comprar um FII de papel, você está indiretamente financiando o setor imobiliário e sendo remunerado com juros. O superpoder dos fundos de papel é a capacidade de gerar rendimentos mensais elevados e muitas vezes mais previsíveis, especialmente em cenários de juros e inflação altos. A maioria dos CRIs é atrelada a índices como o IPCA, que é a nossa inflação oficial, ou o CDI, que caminha junto com a taxa Selic. Isso significa que seus rendimentos sobem junto com a inflação ou com os juros, protegendo seu capital. O vilão aqui é o risco de crédito, ou seja, o risco de o devedor do CRI não pagar a dívida, o chamado calote. A matéria da Infomoney ressalta que os fundos de papel têm ganhado cada vez mais espaço, mostrando uma sofisticação crescente. Eles não apenas financiam incorporadoras, mas também estão financiando outros fundos imobiliários. É um ecossistema que se retroalimenta e se fortalece. Isso é um sinal de grande maturidade e confiança no produto. Existe ainda uma terceira categoria, os fundos de fundos, conhecidos como FOFs. Como o nome sugere, são fundos que não investem diretamente em imóveis ou CRIs, mas sim em cotas de outros fundos imobiliários. O poder do FOF é a diversificação instantânea. Com uma única cota, você investe em dezenas de outros fundos, de tijolo e de papel, diluindo muito o risco. A desvantagem é a chamada taxa de administração em cascata, pois você paga a taxa do FOF e, indiretamente, as taxas dos fundos em que ele investe. Com o avanço dos FIIs na estrutura de financiamento, o mercado como um todo se beneficia, mas os maiores ganhadores são os investidores, que hoje já se aproximam de 3 milhões de pessoas. Com o tempo,
Essa consolidação gera fundos mais robustos, com portfólios de maior qualidade e com mais liquidez, que é a facilidade de comprar e vender suas cotas na bolsa de valores. Isso cria um ciclo virtuoso. Com mais investidores, os fundos captam mais recursos. Com mais recursos, eles conseguem participar de projetos maiores e melhores. Com projetos melhores, eles geram mais renda e atraem ainda mais investidores. É uma engrenagem de crescimento que está apenas no começo no Brasil. Se compararmos com mercados mais desenvolvidos, como o dos Estados Unidos. Contudo, é preciso ter em mente que, apesar do ambiente positivo, investir em FIIs não é uma jornada livre de perigos. Eles são ativos de renda variável. Isso significa que o valor da sua cota pode oscilar, tanto para cima quanto para baixo, ao longo do tempo. Para evitar decepções e proteger seu patrimônio, a análise cuidadosa antes de investir é absolutamente fundamental. Não se pode investir às cegas, atraído apenas por um dividendo mensal gordo. Uma das principais dicas dadas por especialistas na matéria é sempre observar o risco de concentração. Um fundo que depende de um único inquilino ou que tem todos os seus imóveis em uma única cidade ou que possui CRIs de um único devedor é muito mais arriscado. A diversificação é a chave para a resiliência. É como um super-herói que não depende de um único poder. Se um falhar, ele tem outros para se proteger. Para o investidor iniciante, alguns indicadores podem servir como uma bússola para navegar nesse universo. O primeiro e mais famoso é o Dividend Yield, ou DY. Ele é calculado dividindo os rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses pelo preço atual da cota. O resultado é um percentual que mostra o retorno que você teve em forma de dividendos. É uma métrica importante, mas nunca deve ser olhada isoladamente. Um DY muito alto pode indicar um risco igualmente alto. Outro indicador crucial é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Ele compara o preço pelo qual a cota está sendo negociada na bolsa com o valor patrimonial da cota, que seria o valor justo dos ativos do fundo. Se o P sobre VP está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado com um desconto. Se está acima de 1, com um ágio. Para fundos de tijolo, um desconto pode ser uma oportunidade, mas é preciso investigar o motivo, que pode ser uma alta vacância ou a má qualidade dos imóveis. Para os fundos de tijolo, analisar a qualidade dos ativos é primordial. Onde os imóveis estão localizados? São modernos? Quem são os inquilinos? Os contratos de aluguel são longos? Qual o índice de reajuste? São perguntas que precisam ser respondidas. Um imóvel bem localizado, com um contrato de 10 anos com uma empresa de primeira linha, é muito mais seguro do que um prédio antigo com contratos curtos e inquilinos de reputação duvidosa. Já para os fundos de papel, a análise se concentra na qualidade da carteira de crédito. Quem são os devedores dos CRIs? Qual a nota de crédito deles? Quais são as garantias em caso de não pagamento? Qual o indexador predominante na carteira? Um fundo com muitos CRIs atrelados ao IGPM, por exemplo, sofreu muito quando esse índice ficou negativo, enquanto os atrelados ao IPCA se beneficiaram da alta da inflação. A transparência na comunicação do gestor do fundo com os cotistas também é um fator de extrema importância. Os relatórios mensais devem ser claros, detalhados e honestos. Um bom gestor não esconde os problemas. Ele os apresenta e mostra o plano de ação para resolvê-los. A confiança na equipe de gestão é um dos pilares para um investimento de longo prazo bem-sucedido. É importante reforçar o superpoder da isenção fiscal. Os rendimentos mensais distribuídos pelos FIIs não têm cobrança de imposto de renda para a pessoa física. Para ter direito a esse benefício, o investidor precisa ter menos de 10% das cotas totais do fundo. E o fundo precisa ter suas cotas negociadas exclusivamente em bolsa de valores e possuir mais de 500 cotistas.
Hoje, a grande maioria dos fundos listados cumpre esses requisitos. Contudo, essa isenção vale apenas para os rendimentos. Se você vender suas cotas por um preço maior do que pagou, obtendo um lucro, sobre esse ganho de capital incidirá uma alíquota de 20% de imposto de renda. O pagamento desse imposto é de responsabilidade do próprio investidor, que deve gerar e pagar um DARF, um documento de arrecadação de receitas federais, até o último dia útil do mês seguinte à venda. O crescimento dos FIIs também traz uma responsabilidade maior para todo o ecossistema. Gestores, administradores e reguladores precisam trabalhar para garantir que o mercado continue crescendo de forma saudável e sustentável. A padronização das informações nos relatórios e a maior clareza sobre os riscos de cada operação são fundamentais para que o investidor possa tomar decisões cada vez mais bem informadas e precificar os ativos de forma correta. A consolidação dos FIIs como uma ferramenta essencial de financiamento imobiliário no Brasil é um caminho sem volta. Eles oferecem uma solução inteligente para um problema crônico do nosso mercado, conectando diretamente o capital de milhões de investidores com a necessidade de recursos de quem constrói e desenvolve o país. É uma relação ganha-ganha. Para quem busca construir um patrimônio para a aposentadoria, gerar uma renda extra mensal ou simplesmente proteger seu dinheiro da inflação, os fundos imobiliários se apresentam como uma das alternativas mais poderosas e acessíveis disponíveis hoje. Eles combinam a segurança do mercado imobiliário com a liquidez do mercado de ações e o benefício fiscal da isenção de imposto nos rendimentos. É um universo fascinante e cheio de oportunidades, mas que exige estudo, paciência e uma visão de longo prazo. A magia dos juros compostos, que acontece quando você reinveste os dividendos recebidos para comprar novas cotas, tem um poder transformador sobre o patrimônio ao longo dos anos. Cada aluguel recebido pode se transformar em mais um tijolinho na sua construção de riqueza. A jornada de se tornar um investidor é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Comece pequeno, estudando 1 ou 2 fundos que te interessem. Leia os relatórios, acompanhe as notícias e, principalmente, entenda no que você está investindo. Com o tempo e a experiência, você se sentirá mais confiante para diversificar sua carteira e aproveitar todo o potencial que os fundos imobiliários têm a oferecer. O cenário descrito pela matéria da InfoMoney é um convite para que mais brasileiros descubram esse poder. Deixar o dinheiro na poupança, assistindo-o ser corroído pela inflação, não é mais uma opção viável para quem sonha com a independência financeira. É hora de assumir o controle, buscar conhecimento e colocar seu dinheiro para trabalhar de verdade para você. Os FIIs são, sem dúvida, um dos melhores aliados que você pode ter nessa missão. Agradeço muito pela sua audiência e por ter ficado conosco até o final. Espero que as informações tenham sido úteis. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo a proteger e multiplicar seu patrimônio.